Já estamos de volta com o Hora Geral nesta quinta-feira e vamos conversar agora, falar sobre turismo com o Alex Mendes, que é empresário e também presidente do Convention Bureau. Alex, um prazer enorme recebê-lo aqui no Hora Geral. Um tema que eu julgo importante, que é o turismo. E você tem uma responsabilidade muito grande, porque o Convention Bureau, a meu ver, ele tenta pensar o turismo de uma forma integral, pegando as 9 cidades da região metropolitana. Há quanto tempo que você está à frente do Convention Bureau? Primeiro, bom dia. Obrigado pela presença. O Convention Bureau, ele abrange os 9 municípios da região metropolitana. De Peruíbe a Bertioga. Exatamente. Eu já acompanho o Bureau há 11 anos, desde a fundação do Bureau. Meu pai foi um dos fundadores do Bureau. E já estou à frente do Bureau, não como presidente, mas acompanhando como vice-presidente desde a Lúcia Teixeira, então Sim. já há 6 anos. E agora, de janeiro para cá, eu assumi como presidente do Bureau. O que significa estar à frente do Bureau? Porque você é uma pessoa que conhece vários países e acredito que algumas experiências de países estrangeiros ou até de estados brasileiros, você tenta trazer alguma característica para a nossa região. Você consegue implementar essa política de turismo na nossa região ou encontra alguma dificuldade, Alex? A dificuldade a gente sempre encontra, né? Sempre quando a gente fala de turismo, a gente sempre encontra essa dificuldade. Infelizmente, essa é a realidade. O que a gente está fazendo? A gente tem como meta alguns países que a gente vê, aquilo que acontece em alguns lugares, que funciona muito bem, só que a gente ainda não está preparado para isso hoje. Então, o que foi montado? Foi montado um plano de ação, um plano diretor para o Convention Bureau, para que ele consiga seguir algumas metas, se focar, né? E para poder atingir o objetivo de amanhã ou depois conseguir sim estar no mesmo nível de alguns lugares que já trabalham turismo de uma forma bem mais profissional. Você acredita que a Copa de 2014 vai ser um termômetro para projetos maiores serem alavancados na nossa região? Eu acho que vai ser, a gente vai virar a página, né, depois da Copa do Mundo. O Bureau já vem organizando reuniões nesses 9 municípios da região metropolitana, onde participam secretários de turismo da região como um todo, o Comitê da Copa do Estado de São Paulo, mídia, todos os interessados de turismo, hotéis, restaurantes. Quem quiser participar é sempre bem-vindo. Isso acontece desde agora o primeiro semestre desse ano. Onde a gente discute o quê? O que as cidades têm que fazer, como elas têm que estar preparadas, preocupação como segurança, como moradores de rua, como comunicação. Porque não adianta você ter, por exemplo, em Santos vão ter 2 delegações, vai ter Costa Rica e vai ter o México. Então, não é só Santos que vai movimentar. Santos vai movimentar, Guarujá vai movimentar, São Vicente vai movimentar, toda a região metropolitana vai movimentar. Então, se a gente não conseguir divulgar isso para os mexicanos e para os costarriquenhos de uma forma organizada e ordenada, a gente vai perder a grande chance da vida de poder divulgar nossa região como ela se deve. Agora, o Alex, é interessante que você falou, acho que no final de semana passado a delegação da Costa Rica esteve aqui em Santos. Do México também. Do México, as duas, né? Duas. O que você poderia acrescentar, passar informação para os nossos telespectadores com relação às delegações? Eles são exigentes, eles gostaram do que viram, eles já conheciam aqui o nosso litoral. O que mais eles pediram, se você puder comentar, que você ficou assim, caramba, eles estão pedindo isso? São exigentes ou não? Aí é a hora da gente tentar, você passar a informação para o nosso telespectador. Eu diria que eles são super tranquilos. Que bom. Super tranquilos. Quem é mais exigente, na verdade, é a agência da FIFA, a MET. Ela credencia os hotéis. Por exemplo, o Parque Balneário já foi credenciado há um ano e pouco atrás, né? Então, você tem uma série de requisitos que você tem que cumprir para você estar sendo credenciado. A delegação da Costa Rica vai ficar no Parque Balneário? A do México vai ficar no Parque Balneário. E a do Costa Rica? A da Costa Rica, a ideia é que eles fiquem no Mendes Plaza. Por que eu digo a ideia é que eles fiquem no Mendes Plaza? Porque o Mendes Plaza ainda não é credenciado pela FIFA, né? Quem é credenciado pela FIFA é o Mercury como segunda opção da cidade, mas a Costa Rica prefere o Plaza. Ela acabou conhecendo o Plaza porque estava preocupada com familiares que viriam, com outras opções de hotelaria, e acabaram conhecendo o Plaza, gostaram bastante e têm a preferência pelo Plaza. E agora estão nós, Convention Bureau, Prefeitura de Santos e a Costa Rica, estamos tentando junto à MET para o credenciamento do Plaza. Isso demora, Alex? Eu acho que
nos primeiros 10 dias de janeiro isso já vai estar resolvido. Agora, um outro aspecto, a gente conversava ontem aqui com o André Ursini, da SPAR, falando sobre o aeroporto industrial de Praia Grande e também do aeroporto de Guarujá. Faz falta um aeroporto nessa Copa de 2014, não faz? Faz falta. Um dos pontos que pegou, vamos dizer assim, com o México, que dificultou um pouco a negociação com o México, foi a base aérea não ser considerado o aeroporto para o período da Copa do Mundo. Então, a única opção que eles têm para usar é Guarulhos. Nem Congonhas, porque Congonhas não tem slot. Sim. E não tem condição também de descer ali em Itaim, né? No aeroporto de Itaim. Não. Que é pelo tamanho da aeronave, né? Não. A FIFA não autorizou. Tem um órgão do governo que eu esqueci o nome agora. Acho que é a ANAC, sigla? né? Não é a ANAC, é outra sigla. Que também não várias, autorizou. né? Também não autorizaram. Então eles vão descer em Cumbica e vão vir de ônibus para Santos. A ideia é que eles iam de ônibus com batedores. Certo. É um trajeto que vai demorar 1h30. Agora, Alex, é uma outra discussão que eu sempre travei nos programas. Eu estou em TV desde 93. Por que demora tanto para essa região crescer, né? Não cabe agora a gente elencar os responsáveis, mas a gente demorou tanto tempo, patinou tanto tempo em projetos que, se hoje estivessem prontos, eu acredito que não só a Costa Rica como o México, como outras delegações poderiam se hospedar aqui. Por quê? Se tivéssemos a grandeza da região, do aeroporto, de uma boa infraestrutura, talvez Parelheiros pronta, talvez uma terceira pista que já se fala da Imigrantes, as obras complementares, ou seja, uma região metropolitana mais pujante, que ela tem característica para isso, né? Eu tenho a certeza que nós teremos outras delegações. Parece que a Suíça viria para o Guarujá e acabou não aceitando. Tem uma conversa mais ou menos nesse sentido? Sim, a Suíça, na verdade, ela já tinha divulgado que estaria no Guarujá, saiu isso até em matéria em jornal na Suíça, só que por culpa da base aérea não ser considerado um aeroporto para a Copa, eles acabaram voltando atrás e estão escolhendo uma outra opção, né? Por quê? É no auge da safra, então para você passar ali do Guarujá para pegar imigrantes para poder subir, fica bastante complicado, então eles têm um complicador maior. Tá. Ainda, na verdade, essa questão da base aérea ainda não foi totalmente descartada. Tanto a Prefeitura de Santos como a Prefeitura do Guarujá ainda estão tentando, em Brasília, uma autorização especial para algum tipo de aeronave, por exemplo, o Embraer 175, que cabe 86 passageiros. É uma aeronave que funcionaria perfeitamente para as delegações. A delegação hoje trabalha com 70, 75 pessoas, então pode se utilizar uma aeronave dessa. Quando o Michel Temer esteve aqui semana passada, não conversaram com ele? Não sei se você estava presente, sei que seu pai estava. Eu não estava. Será que ninguém comentou com ele? Michel, será que não podia? Não, com certeza, conversaram com ele. Ele é uma das pessoas que está tentando ajudar nesta questão, só que ainda não existe uma definição completa para isso. Tá. Agora, Alex, vamos continuar falando de turismo. Nós temos aqui características, eu já até elenquei algumas delas. Se você vem de Peruíbe, você tem a Lama Negra, você tem belas praias, você tem a cidade histórica de Itanhaém, você tem o Poço das Antas e tem também um belo turismo em Mongaguá. A cidade de Praia Grande é belíssima pela extensão, pelas quantidades de pousadas também. Tem São Vicente, tem ali o monumento de Niemeyer no Ilha Pochá, você tem a Vila de São Vicente em frente à Igreja Matriz, Santos você tem Bolsa do Café, Memorial das Conquistas, só para citar, os fortes em Bertioga, em Praia Grande também tem tudo fortes. Dando certo, o Museu Pelé. E Museu Pelé em breve. O Museu Pelé eu também sou um crítico, para mim está demorando muito. Está demorando demais. Muito dinheiro, mas... Uma notícia boa é que eles conseguiram o restinho de verba que faltava para concluir a obra. Eu já falei aqui, Alex, eu não sou engenheiro, eu não quero criticar. Eu já tive algumas vezes lá fiscalizando a obra, eu acho que aquilo é muito lento. Eu espero que eles entreguem em tempo. Estão falando que vão entregar em maio, um mês antes. Um mês antes. Eu queria que entregasse antes, né? Porque, segundo eles, só falta a parte museológica. Exato. Entendeu? Mas não sou crítico ao museu, sou crítico pela demora e pela cifra que já foi arrecadada. Mas isso aí cabe ao prefeito Paulo Alexandre a cobrar da AMA Brasil uma rapidez, né? E cabe à Câmara a fiscalizar o dinheiro que está sendo empregado lá. Uma clareza. Exatamente, para a população, é o mínimo. Então, nós temos essas características que faria da nossa região um turismo que eu diria top. O que falta acontecer? Existe o diálogo do Biro com o secretário de Turismo, com os prefeitos via Condesb?
Existe o diálogo, porém desse diálogo não saem grandes ações, né? Vou te dar um exemplo que para mim é absurdo na hora que você considera uma região como uma região metropolitana. Então você tem que facilitar os acessos, você tem que facilitar uma série de coisas para que as pessoas transitem entre esses municípios. E quando a gente está falando de turismo, a gente não fala de um turismo individual. A gente não está falando só de uma pessoa que está com o seu próprio carro, vai de um município para o outro. A gente está falando de grupos, né? De ônibus, vans, micro-ônibus, que é o grande volume do turismo. Você tem uma dificuldade tremenda de ir de um município ao outro de ônibus. Você tem que pegar autorização. Por exemplo, se você quiser ir de Santos a Peruíbe, você tem que pegar autorização em São Vicente, na Praia Grande, autorização onde? Na prefeitura. E cada prefeitura tem uma regra diferente da outra, para que você pegue autorização para transitar de ônibus cidade. De um município para o outro. E o Biro não poderia ir com a secretaria, formalizar um documento único? Dentro dessas ações, desse plano de ação que o Biro produziu para seguir, e também dessas reuniões sobre a Copa do Mundo, um assunto que a gente sempre coloca em pauta para o secretário de Turismo é que tentem, de alguma forma, achar um documento único, achar uma solução para isso, porque é um absurdo. É um absurdo. Um absurdo maior, Alex, eu diria que existem órgãos para pensar e para resolver. Às vezes a população e até vários cidadãos criticam a agência metropolitana, o Condesb. Mas a gente critica por quê? Porque a gente não vê ação. Quando você não vê ação, você não pode falar bem de um órgão que deveria pensar a nossa região metropolitana. Por exemplo, aqui eu procuro ser o mais esclarecido possível. A nossa produção tentou várias vezes convidar a prefeita de Peruíbe, Ana Preto, para vir aqui e conversar com a gente por dois motivos. Uma, que ela é prefeita de Peruíbe e acho que ela deva prestar contas à população, e é também presidente do Condesb, entendeu? Para que a gente possa cobrar dela, a gente não consegue. Né? E estamos tentando até ir em Peruíbe com a nossa equipe aqui do Hora Geral para tentar entrevistá-la. Também estamos encontrando resistência com relação ao agendamento, que eu respeito. Mas se a gente não traz essas pessoas para discutir junto à população num programa de televisão que pega toda a região metropolitana, como que essa população vai poder cobrar dos seus representantes ações, por exemplo, do turismo? Eu digo isso porque é através da discussão que a gente consegue esclarecer a população e encontrar os gargalos, os problemas e fazer a região acontecer de fato. Né? Porque a gente fala de turismo, alguns poucos, acredito, podem pensar, turismo, para que turismo? Eu quero trabalho. Mas no turismo você tem um trabalho, você tem aí uma renda extra, por que não? Entendeu? Mas eles precisam ser qualificados para atender a demanda. Não sei se o Biro também tem essa preocupação. Com certeza, porque o turismo ele tem vários níveis, né? Você tem desde um hotel 5 estrelas, numa coisa um pouco mais sofisticada, até uma pousada simples, que você tem um aconchego diferenciado, né? E tanto um lado quanto o outro, restaurantes, o volume de emprego é muito grande. Por quê? Porque a gente precisa de mão de obra para trabalhar. Não dá para transformar isso em atendimento eletrônico, máquinas, que nem você agora há pouco estava falando de cancelamento de link, você é colocado no atendimento ali, numa espera, você fica, que é uma máquina que faz isso. Né? No turismo você não consegue fazer isso. Você não troca as pessoas por máquina. Não, eu tenho que chamar um intervalo muito rapidamente. Eu não me lembro o nome acho que é Cachoeira Paulista, uma cidade próxima da Aparecida. Eles fizeram no ano passado um projeto do governo do estado, o Via Rápida, para qualificar, preste bem atenção, camareiras, né? Porque lá existe uma rede de pousadas e de hotéis, porque é próximo de Aparecida. E muita gente vai até Cachoeira Paulista, acaba pernoitando para depois pagar a sua promessa em Aparecida. E eles fizeram um curso Via Rápida lá para qualificar essas camareiras, cerca de 200. Elas saíram do curso e já foram empregadas. Por quê? A demanda. Estou falando Cachoeira Paulista, próximo de Aparecida. Agora, imagina a nossa região metropolitana. Quantos leitos, por exemplo, tem nos hotéis aqui em Santos? Você tem esse número? Em Santos são 4 mil. 4 mil? São 4 mil leitos. Tem profissional suficiente para isso? Não, não tem. Profissional gabaritado para o turismo, não tem. Mais ou menos? Não é só no turismo, né? Na verdade, é uma dificuldade geral. Mais ou menos. Quanto que ganha uma camareira, uma arrumadeira? Não sei se essa é a expressão correta. Acho que é camareira de um hotel. Um salário, mais ou menos. O salário mínimo hoje que você vai ter numa hotelaria é de R$ 1.000, R$ 1.100.
Ou seja, é um salário bem acima do que um salário mínimo. Sim. E ainda encontra dificuldade de mão de tô obra. falando O o mínimo, lógico, o mínimo, só para a gente ter uma ideia. Alex, vamos chamar um rápido intervalo. Tem perguntas pelo 3041-6777. A gente volta já com Alex Mendes, que é o presidente do Convention Bureau. É rápido.